Eu tive uma missão, assim, que é exatamente dar essa costurada do tema da água. E eu vou tentar ser bem claro e tentar usar essa água toda que está caindo para se inspirar. E eu pensei numa coisa que eu escutei e que me marcou muito, falando sobre água. Se a gente jogar uma tinta, se a gente jogar um corante preto numa água, ele vai continuar a ser uma água. Se a gente jogar um corante vermelho nessa água, essa água vai continuar sendo água. Se a gente jogar um corante branco nessa água, ela continua sendo água. E nós somos águas. Né? Nós somos a água. E eu acho que isso é muito importante entender. Né? Porque a gente fala, somos todos um, mas para muitas pessoas é muito difícil, está muito distante isso. Eu acho que na atual conjuntura que o planeta vive, né, que as pessoas estão vivendo isso, parece que falar uma coisa dessa, a gente parece que está fora, né, desse local, né, porque é um momento de perdão, é um momento de se perdoar e perdoar tudo que se foi feito por essas diferenças. Porque quem está com essa tinta preta na água, né, ou com essa tinta vermelha na água, em alguns lugares do planeta ou com outras questões, está sofrendo, sofreu. Né, muitas questões e a gente tem que acolher. É o tal do lugar de fala que se tem falado tanto, que nunca entrou tanto em pauta. Mas para falar disso, a gente tem que acolher, mas não podemos esquecer que a gente é água. Se a gente é água, a gente é natureza. Se a gente é a natureza e a gente é água, a lua, se ela influencia no mar, que é a água, ela influencia na gente também. Então a gente está interconectado, a gente é interdependente de todas essas coisas, esses elementos que fazem parte da natureza, que somos nós também. Se a estrela é água, nós somos a estrela também. E se a gente é a estrela, a gente é o universo também, que expande e retrai, assim como a nossa respiração faz. E eu falo hoje isso muito do meu aprendizado com alguns mestres que eu tive, que não foi na escola. Foram pessoas que estão nesse Brasil profundo. Pessoas muitas que não estão sendo reconhecidas, que não são valorizadas por alguma questão de crença. Alguém falou que não é legal, ou alguém sobrepôs essas culturas, esses saberes, e não ficou mais reconhecido, não é mais reconhecido. E é uma questão assim, de lembrar o que vocês cantaram, lembrar o que nós viemos fazer aqui. E para a gente lembrar, é importante a gente também se posicionar e entender o contexto. Então tudo começou aqui, meu pai e minha mãe, que nasceram no Brasil. E aí eu nasci nessa família judaica cristã, minha mãe católica, meu pai judeu. Meu pai judeu, mas meus avós, minha avó russa e meu avô alemão. Da parte do meu pai, meu avô português e minha avó italiana. Todos esses meus avós vieram para o Brasil. Então são todos gringos. Meu avô veio antes da guerra, o alemão judeu. Minha avó russa veio, porque o pai dela veio ajudar na construção desse país com a técnica que ele tinha da Rússia para a tecelagem. E assim se construiu essa família que, por algum motivo, nunca na minha vida eu ouvi alguém falar em casa que não era brasileiro. E aí eu venho essa reflexão, o que eu vim fazer no Brasil vindo dessa família, com todo esse privilégio, vários privilégios, né, que não dá nem para enumerar e que, assim, eu tento hoje, né, fazer esse repasse, mas é isso, muitos privilégios, mas amando uma nação Brasil. Quando a gente começa a olhar para a beleza e a riqueza que a gente tem dentro desse nosso país, né? Começa a olhar para todas as possibilidades de desenvolvimento, com o tal do envolvimento. Desenvolvimento com o envolvimento do ser humano. Para esses saberes que até hoje a gente não valoriza de alguma forma. Quando por muitas vezes a gente vai para essas comunidades, ou vai para esse Brasil profundo, na ajuda de um desenvolvimento, imaginando que o desenvolvimento é esse que a gente tem aqui como referência. Capacitando comunidades. Para mim, capacitar é a mesma referência do catequizar. Porque capacitar, se reconhece que a pessoa não é capaz, sendo que todo mundo é capaz de algo. O que precisa é entender qual é a vocação dessa pessoa.
qual que é o saber dessa pessoa. A partir desse saber, a gente volta àquela conversa que a gente começou aqui brincando. Poxa, daqui a uns anos, né? Ou a gente sonha. Imaginar que você trabalhava com alguma coisa que você não gostasse. Né? Fazer algo que você não gosta, que você não sabe, lógico que você vai ter que ser capacitado. Muito capacitado. Você pode ser treinado, você pode se especializar. Eu estou falando tudo isso por quê? E aí eu achava que eu teria até, por conta dos privilégios, eu teria mais facilidade de articular coisas, né, de engajar pessoas e empresas também para fazer outras, né, para olhar para outros lugares desse país. Bom, engajar as pessoas eu consigo, né? Mobilizar as pessoas eu consigo, mas as empresas, infelizmente, até agora eu não consegui da forma que eu imaginava que eu ia conseguir. Eu fui aprendendo, né, exatamente porque esse sistema, né, capitalista, esse sistema não é nem capitalista, porque não é falar contra o dinheiro, ao contrário, entrar no fluxo do dinheiro, mas infelizmente no nosso país ainda as pessoas não olham para o ser humano, para esses saberes. A gente olha para o desenvolvimento de uma comunidade a partir da onde eu posso também, né, trazer isso para o mercado, para o meu benefício. A gente criou o Agente Transforma. A Gente Transforma é um projeto, a gente usa o design como uma ferramenta de transformação. O Agente Transforma não é um projeto, na verdade ele é um movimento de abordagem de transformação social, onde a gente vai para esse Brasil profundo, para essas comunidades do Brasil profundo que guardam os grandes saberes, que guardam saberes essenciais de conexão com a natureza, e a gente faz um trabalho em parceria com a comunidade a partir da vocação do saber ancestral e coloca isso na roda dessa economia mundial. Mas, primeiro de tudo, valorizando esses saberes. O saber que não é da universidade formal, e sim da universidade da vida. Não é um diploma adquirido numa universidade, porque hoje, quando a gente tem um diploma, se você vai num médico, a gente paga por esse trabalho do médico, por conta do saber dele, do diploma dele. Um advogado, a gente paga pelo serviço de um advogado, mas quando a gente vai para uma comunidade, ainda no Brasil profundo, e quando a gente descobre que eles têm uma semente que deixa bonito o cabelo delas, a gente pega essa semente, invasa ela e dá trabalho para essa comunidade para eles catarem a semente. Mas ninguém valoriza o saber que tem da vida deles, que foram trazidos dos seus avós, dos seus pais. Esse é um saber merecedor de dinheiro, sim, porque é uma economia criativa, é um saber ancestral, é um saber, assim como a gente vai para uma universidade e aprende e tem um diploma. Uma comunidade, quem já foi para a comunidade também, quem já foi para essas comunidades e encontrou um mateiro ou uma senhora, né, raizeira, ela não enxerga um mato, ela não vê mato, ela vê ervas de cura, ela sabe. Enquanto a gente está pisando no mato, vendo tudo mato, pisando, eles vão olhando e pegam e falam, isso cura não sei o que, isso cura reumatismo. Da onde elas têm esse saber? É o saber da conexão dela com a própria natureza, o seu saber pleno, né, do seu silêncio. Isso vale muito. Então todo o nosso trabalho com a Gente Transforma é puxar uma linha, puxar uma cordinha. Sair olhando para exatamente esses saberes e transformar uma comunidade que até então está lá, esquecida, mas a métrica que fala onde ela está é baixo índice de desenvolvimento humano. Enquanto a gente acreditar que um lugar que não tem oportunidade, que está esquecido, é um lugar de baixo índice de desenvolvimento humano, a gente também está com algum déficit. Porque uma fala dessa, emanar uma palavra dessa, baixo índice de desenvolvimento humano, para uma comunidade que você vai, que o que tem lá é desenvolvimento humano, o que não tem são oportunidades, isso é uma coisa muito complicada. Isso é uma coisa muito difícil. Com baixo índice de desenvolvimento humano, muitas vezes, com a mentalidade do capacitar, você quer desenvolver essa comunidade para ser produtora de algo. Unidade produtiva ou unidade extrativista. Não. Essas comunidades são universidades de saberes ancestrais.
E esse é o foco e o desejo e o sonho do Agente Transforma. Transformar, despertar comunidades nesse Brasil profundo que guardam esses saberes ancestrais, que não são valorizados, em futuras universidades de saberes ancestrais, que podem virar um lugar de troca, um ambiente de troca, um ambiente de saberes, valorizando esse saber ancestral, esses conhecimentos, trocando com os nossos saberes, sim, porque a gente não pode desmerecer e desvalorizar tudo que a ciência conquistou. É maravilhoso. Mas por que uma comunidade indígena não pode ter o melhor da ciência com o seu melhor da ancestralidade? Porque tem que ser negado ou não valorizado o que os caboclos sabem, o que todas essas raizeiras têm de conhecimento. O que eu estou falando, algumas coisas podem parecer muito simples. O que a gente faz? O que a gente já fez? Onde a gente já foi parar com a Gente Transforma? Um desses movimentos do movimento A Gente Transforma, a gente chegou em Várzea Queimada, essa comunidade de 900 moradores, onde não tem água, chove, tem 8 meses de seca. Em Várzea Queimada, uma comunidade que não tem exatamente as oportunidades, mas por ela estar na ancestralidade, eles ainda guardam as lembranças do que seus avós cantavam, que seus avós, como eles faziam, trabalhavam a palha, como eles teciam a palha de carnaúba. Mas quando você perguntava lá, há 7 anos atrás, quando a gente chegou em Várzea, quando a gente foi convidado para chegar em Várzea Queimada nos recebeu de braços abertos. E Várzea Queimada não se reconhecia em nada. A gente perguntava o que seus avós faziam. Eles se escondiam atrás dessa informação. Porque não é legal. Não é legal fazer o cesto de palha como seus avós, porque naquela época eles eram muito mais pobres do que hoje, que eles podem comprar um balde de plástico de R$ 1,99 na feira. O balde de plástico entrou no lugar do cesto de palha. Fazer cesto de palha, naquele momento, conectava eles com a pobreza. Quando a gente vai lá, reconhece esse cesto, começa a falar, isso é bonito, eles olham pra gente e duvidam. Quando a gente faz esse cesto de palha, a gente tira esse cesto de palha lá, leva para o mercado consome, compra, não o que é necessário para o mercado, porque eu também não fui para Várzea Queimada fazer uma unidade produtiva de artesanato de palha para fazer jogo americano para a mesa da gente que precisa aqui em São Paulo. Não, a gente foi fazer uma investigação de qual era a ancestralidade deles. O que eles faziam? Descobrimos o cesto. O cesto sai, vende, volta como dinheiro, aí ressignifica tudo, porque aí fazer com a mão, com o coração, na memória dos seus ancestrais, isso vai e volta como dinheiro, isso é cura. Eu acredito isso como cura. Uma cura, inclusive, de entender que esse saber é valorizado. Não é porque foi vendido é dinheiro no bolso deles, é também. É autonomia, é liberdade, mas é mais do que isso. Meus avós, o que eles fazem, as pessoas desejam, sabe? Quando a gente volta para a Várzea Queimada, eles todos orgulhosos começam a mostrar as danças que os seus avós faziam. Porque já que a gente fez o cesto e levou para fora e vendeu, as pessoas gostaram, eles começam a mostrar a música que seus avós faziam. Eles começam a falar a comida que seus avós faziam. E aí, naturalmente, a gente começa a fazer um trabalho de parceria dessa ancestralidade, desse saber. Mas não algo que tem que estar no livro. Né? A ancestralidade, tirar a ancestralidade do museu e dos livros e colocar na roda mundial, da economia mesmo. Né? Porque é isso. Quem me conhece sabe, algumas pessoas sabem que eu sou obcecado. A minha obsessão hoje é ancestralidade. Então o que eu vou fazer, qualquer coisa que eu me movimente hoje, aqui, com os pezinhos nessa terra, é para falar de ancestralidade. É para olhar para esses saberes. De alguma forma, eu vou escarafunchar, vou fazer uma arqueologia afetiva e a gente vai tirar de algum lugar alguma relação de afeto, alguma relação de memória que possa criar essa relação de cura ancestral, de valorização, de beleza e de saber. É isso, gente. Alta tecnologia humana. Né? Alta tecnologia humana, absolutamente. Assim. Coisa que a gente já tinha aqui, gente. Tudo que a gente fala hoje já se fazia aqui. A história do Brasil nunca foi contada pelo outro lado. Brasil é um projetinho bebê, mas que merece ser revisto. Por todos nós. Por todos nós. A partir da gente mesmo. É isso, gente. Obrigado. Oh.